Olá, gente. Como prometido, cá estou eu para mais um vídeo, né? É, Hoje é segunda-feira, agora são 11h10 da manhã. Eu vou fazer esse vídeo logo cedo, porque o meu dia vai ser muito busy. Eu vou estar trabalhando, assim, muito hoje. Hoje eu vou separar lenha, vou serrar lenha. Eu tenho serradeira elétrica, viu, gente? De vez em quando eu serro com serrote, mas então, vou preparar mais lenha, né, para o meu fogão de lenha que eu tenho. Eu andei cozinhando essa semana, então foi alguma lenha, né? Então, vou ter que repor a lenha que eu usei. Eu tenho elas espalhadas, assim, pelos cantinhos do quintal. Então, hoje, eu comecei ontem e vou continuar hoje. Então, vamos lá para mais um capítulo do livro de Gênesis. Vamos estudar hoje capítulo 34. É uma parte triste da história. Então vamos lá. Ora, capítulo 34 do livro de Gênesis. Ora, Diná, filha de Lia, lembra que a Lia teve uma menina? Ela era novinha, gente, ela era uma adolescente nessa época aqui. O filho dela, o primogênito de Jacó, devia ter uns 22 anos quando isso aconteceu. Tá? Eles eram novos. Ele, o mais velho, devia ter uns 22. Como ela foi uma das últimas que nasceu, ela devia ter por volta de 15 anos, no máximo, assim, estourando, gente, estourando. Ela devia ter uns 13 para 14 anos, na verdade. Aí as pessoas pensam assim, nossa, a menina era... Não, não era, não, ela não era... Ela era novinha, ela devia ter uns... Eu não tinha mais do que 15, tá? Ora, Diná, filha de Lia, que essa dera Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Adolescente, né? Ela era a filha única, mulher dos filhos de Jacó, era a única menina. Então, por certo, ela era muito protegida, os irmãos deviam segurar ela bastante. E ela foi com a mãe dela, ela não foi sozinha. Ela foi com as mulheres da casa de Jacó, né? E a mãe dela estava junto, a Lia estava junto. Quando Siquém estava vendo uma festa, viu, gente? Uma festa religiosa do local. Aí já mostra uma situação em que elas não deveriam ter ido, né? Mas foram. E as consequências foram sérias. Todas as vezes que eu falo para vocês, vamos tomar cuidado com as nossas ações. Mesmo ações que parecem inocentes podem carregar morte. E foi o que aconteceu com a coitada da menina. Tá? Então, estavam as meninas lá dançando, as filhas da terra, né? E elas ficaram lá olhando, observando. Era um tipo de feira aberta, né, gente? Naquela época, eles trocavam as mercadorias, não tinha muito esse negócio de dinheiro, né? Então, eles trocavam. Então, tinha aquelas festas abertas, dia de feira. Então, era uma festa. Era uma festa. Quando Siquém, filho do Eveu, Ramor, príncipe da terra, a viu, tomou-a, deitou-se com ela e a humilhou. Essa situação foi o seguinte: ela estava lá sentada com a mãe, observando, elas não estavam dançando, elas não estavam lá, elas estavam só observando. Tá? Elas foram também fazer algumas comprinhas, trocar algumas coisas, né? Então, estavam lá as duas, a mãe e a filha, e ele viu esse rapaz, que também não era velho, ele era um menino novo, ele viu a Diná e ficou encantada, porque a menina era bonita. E aí, ele foi, ele era filho ele era um príncipe, ele era filho do rei daquela vila, daquele condado,
Então ele viu a menina e falou, mandou os servos dele e eles pegaram a menina à força e levaram ela para casa, para o palácio, para o lugar desse homem. Era um tipo de palácio, mas não imagina esses palácios que tem na Inglaterra hoje, gente. Não imagina esses palácios que tem na Europa hoje. Não era assim, eram coisas assim, bem rústicas mesmo, né? Eram coisas de pedra, assim, situações assim de pedra e barro. Então era um lugar grande, fechado, mas não tinha as belezas e as coisas que tem nos palácios europeus. Não era isso. O palácio não era esse palácio magnífico, maravilhoso, não. Era uma coisa rústica, né? Quer dizer, ele foi lá, pegou a menina, né, fez o que não devia com a menina, mas ele gostou da menina. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a moça e falou-lhe afetuosamente. Quer dizer, ele não fez igual o filho de Davi fez com a irmã. Um filho de Davi, nós vamos chegar lá, se a gente continuar estudando a Bíblia, como nós estamos fazendo, nós vamos chegar num ponto em que um dos filhos de Davi se apaixonou pela própria irmã e forçou ela, mas depois disso ele se enojou da menina. Esse rapazinho aqui não, esse rapazinho aqui se apaixonou pela Diná. Então disse-se quem a amou seu pai. Consegue-me esta moça por esposa. Quer dizer, ele a usou, abusou, mas ele queria se casar com ela, depois que ele gostou dela. Então te disse quem a amou seu pai, concede-me essa moça por esposa. Quando Jacó ouviu que sua filha Diná fora violada por Siquém, estavam seus filhos no campo com o gado. Calou-se Jacó até que viessem. Eu não sei as circunstâncias por que Jacó se calou, porque a mãe chegou correndo lá e falou: Jacó pegar a minha menina. A Lia chegou lá, Jacó pegar a minha menina. Pegaram a minha menina, levaram a minha menina. E ele sabia o que ia acontecer com a menina. Mas ao invés dele, Jacó, ir lá e tirar satisfação com o pai da menina, talvez ele tivesse resolvido o caso de uma outra forma. Mas não, Jacó esperou que os filhos dele, que era tudo novo, gente, tudo menino novo, que tem sangue no olho. Gente nova não pensa, Jacó devia ter pensado nisso. Ele sabia da natureza dos filhos. Mas não. Ao invés dele mesmo lá resolver o problema, ele esperou que os meninos voltassem do campo. Sabe-se lá quantos dias foi isso? E saiu Amor, pai de Siquém, a fim de falar com Jacó. Olha aí. Ao invés do Jacó ir lá buscar a filha, quem veio foi o pai do rapaz para falar com Jacó. Ora, os filhos de Jacó tinham vindo do campo. Assim que souberam do caso, entristeceram-se e iraram-se muito, pois Siquém havia cometido uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer. Porque ele não era casado, né, gente? Então falou Amor com eles, dizendo: a alma de Siquém, meu filho, está enamorada da vossa filha, dai-lhe, peço-vos por esposa. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. Habitareis conosco, a terra estará diante de vós, habitai e negociai nela, e nela adquirir propriedades. Ok, a coisa não foi feita direito, né? Mas o rapaz era novo, no impulso dele, porque os filhos de Jacó também fizeram muita besteira. E aqui vai uma situação. Vocês viram desde o começo aonde que foi o erro de Jacó nessa situação. Ele que deveria ter ido procurar o pai da menina, do rapaz. Mas o pai do rapaz que veio procurar Jacó.
E ele ofereceu para Jacó essa proposta. Então Siquém disse ao pai e aos irmãos dela: Ache eu graça aos vossos olhos e darei o que me disserdes. O príncipe, ele sabia que o filho tinha feito a coisa errada, ele sabia que o filho tinha ido longe demais, mas ele tentou apaziguar a situação, oferecendo para Jacó aquilo que Jacó estava precisando, que era um lugar para ficar. Ele estava nas terras, ele já tinha comprado um pedaço da terra, mas ele ofereceu mais. Você fica, pode comprar mais. Oportunidade de Jacó comprar mais. Mas não. Aumentai de muito o dote e as dádivas. Vocês podem me pedir o que vocês quiserem. Eu quero que o meu filho seja feliz. Eu quero que a situação se arranje. E darei o que me pedirdes. Somente dai-me a moça por esposa. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém amou seu pai enganosamente, porque haviam contaminado Diná, sua irmã. Isso, gente, um erro não se conserta com outros erros. É outra coisa que nós temos que aprender. Erro não se conserta cometendo outros erros, que foi o erro que os filhos de Jacó cometeram aqui. Quando a gente estudou sobre eles lá no começo, eu falei, gente, os filhos de Jacó também eram santinhos, não. Fizeram muita coisa errada, e muita coisa errada. O Senhor tem que purificar a semente de Jacó. Eles disseram, os filhos de Jacó, tudo menino, gente. O mais velho devia ter o quê? Uns 25 anos. A gente não tinha cabeça. Não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem incircunciso. Isso seria uma vergonha para nós. Lá vem a coisa da circuncisão de Jacó, de Abraão, né? Ele diz porque o rapaz não era circuncidado, eles acharam que aquilo era uma ofensa. Sob a única condição consideraremos. Sob uma única condição consentiremos se vos tornardes como nós, circuncidando-se todo macho entre vós. Se eles tivessem sido sinceros, teria sido uma coisa maravilhosa. Viu o erro do começo? Qual foi a promessa de Deus para Abraão? Vocês serão a bênção da terra. Vocês são a luminária da terra. Em você eu vou abençoar toda a terra. Os filhos de Jacó deveriam ser bênção e não maldição e morte. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de ganhar alguém para o reino e fazemos eles se perderem? As igrejas hoje, eu estava ouvindo uma mensagem essa semana de um pastor americano falando exatamente sobre isso. Como é que o capiroto entrou na igreja hoje com mensagens erradas que não estão aqui nas escrituras. Situações assim. Uma pessoa que deveria, uma tribo que deveria levar bênção, levar salvação, vai levar destruição. A igreja hoje, que é suposta de levar salvação aos gentios, está levando o quê? Levando a maldição, levando as pessoas para o reino do capiroto.
Gente, essa teoria da libertação, essa teoria da prosperidade, não existe na palavra. Não existe isso. Você está comprando, você está negociando. E não é isso que o Eterno quer de nós. Ele quer de nós amor. Uma coisa é você tentar comprar alguém com alguma coisa. Eu tenho experiências na minha vida pessoal de gente tentando comprar com objetos, com dinheiro, comprar a afeição de alguém. É isso que nós estamos fazendo com o Eterno. Ah, você quer o meu amor? Então me dá isso. Funciona, não? Porque a palavra diz que o Senhor sonda os corações, Ele vê o que está dentro de você, o que está te levando a fazer aquilo. Não, não se engane. Aquilo que o homem semeia, ele ceifa. Israel está ceifando até hoje essa semeadura. Até hoje Israel está. E o Eterno tem que fazer uma movimentação incrível para amenizar e para fazer com que as suas promessas se cumpram. É isso que acontece. Israel comete um erro, o Senhor tem que fazer milhões de situações para consertar aquele erro, para que ele possa cumprir a palavra que ele prometeu a Abraão. E essas pessoas que fazem isso pagam, gente. Tudo que o homem semeia, ele ceifa. Vamos ver o que os filhos de Israel fizeram, os filhos de Jacó fizeram? Aqueles meninos inconsequentes? Nós não vamos colocar a mão sobre o erro. Não tem como colocar a mão sobre o erro. Eu não vou colocar a mão sobre o erro dos filhos de Jacó. Foi errado o que eles fizeram. Foi. Eles falaram, você circuncida. E aí, olha aqui. Então vos daremos as nossas filhas e tomaremos as vossas filhas e habitaremos convosco e seremos um povo. Eles poderiam ter ganhado esse povo. Mas se não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e nos iremos embora. E as suas palavras agradaram a Amor e a Siquém, seu filho. Não tardou o moço em fazer isso, porque se agradava da filha de Jacó, e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Viu o erro? Os filhos de Jacó não foram honrados, e esse rapaz era honrado, apesar dele ter feito aquilo no rompante de um adolescente, porque ele era novinho também. Vieram, pois, Amor a Siquém, e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos homens da cidade, dizendo: estes homens são pacíficos. Para conosco, portanto, habitem na terra e negociem nela, pois é bastante espaçosa para eles. Recebamos as suas filhas por mulheres e lhes daremos as nossas. Mas somente consentirão aqueles homens habitar conosco para que sejamos um povo, se todo macho entre nós se circuncidar como eles são circuncidados. Ele tinha que convencer o povo, porque não era uma coisa fácil. Circuncisão no adulto é muito, muito doído. O seu gado e as suas propriedades e todos os seus animais não serão vossos? Consintamos, pois, com eles e habitarão conosco. Ele tinha que convencer eles, então ele ofereceu essa possibilidade, né? Eles vão se casar e vão se juntar a gente, então vamos ser um povo só. Deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho. Todos os que saíam da porta da cidade, todo homem foi circuncidado, dos que saíam pela porta da sua cidade. Quem que circuncidou esses homens? Jacó e os filhos de Jacó.
3 dias mais tarde, quando os homens estavam doridos, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, gente. Levi, que depois seria responsável pela Arca da Aliança e pelo Tabernáculo do Eterno. Irmãos de Diná tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Mataram também ao fio da espada Amor e a seu filho Siquém, tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Vieram os filhos de Jacó, os mortos, e saquearam a cidade. Olha, gente, que absurdo. Olha que absurdo. Eles precisavam disso? Quem sustentava esse Jacó era quem? Eles precisaram matar e saquear uma cidade? Para quê? Vieram os filhos de Jacó, os mortos, e saquearam uma cidade, porque haviam violado a sua irmã. Olha que absurdo. Não se paga mal com mal. O que Jesus disse? Se alguém te bater numa face, dá o outro lado. Essa é a mensagem que fica hoje do Messias, de Yeshua, que significa salvação. Os filhos de Israel deveriam levar salvação e vida, e não morte, saquear e pegar dos outros o que eles não precisavam. Que necessidade tinham os filhos de Jacó de saquear uma cidade? Tomaram eles os seus rebanhos, os bois, os jumentos e o que haviam tanto na cidade como no campo. Todos os seus bens e todos os seus meninos e suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que haviam nas casas. Olha, gente, que absurdo. Então disse Jacó a Simeão e a Levi. Então disse Jacó. Aí Jacó percebeu o erro que foi. Eu acho que nesse momento Jacó pensou, por que eu não fui lá e resolvi isso eu mesmo? Por que eu fui contar com o menino para resolver a minha situação? Gente, olha que lição tem esse capítulo 34 de Gênesis. Tem lição assim, sabe, de montão, para a gente não errar. Então disse Jacó a Simeão e a Levi, tendes-me perturbado. O erro foi de Jacó, fazendo-me odioso aos habitantes da terra, aos cananeus e ferezeus. Nós somos pouca gente, e se eles se ajuntarem e vierem contra mim, serei destruído, eu e a minha casa. E ao que responderam, devia ele tratar a nossa irmã como uma prostituta? Orgulho, pecado do orgulho. Pecado do orgulho. Nós vamos ter consequências disso aqui. Mesmo na época lá. Nessa época mesmo, Jacó vai ter consequência das atitudes dos filhos dele. Para mim, a maior consequência foi essa menina, adolescente, passar o resto da vida dela sozinha. Sozinha. Ela nem teve filho. Nada, porque ela não casou. Ela ficou dentro de casa pro resto da vida dela. A vergonha dela. Algumas tradições judaicas diz que ela nem saía da tenda direito, de vergonha, pelo que os irmãos fizeram com ela. Tiraram dela
Diz que os únicos irmãos que Diná era chegada era José e Benjamim. Quando José sumiu, que os irmãos fizeram aquilo com ele, ela foi a que mais sentiu. Porque José era o amigo dela, ela ajudou a criar José também, ela cuidava de José também, como irmãzinha dele. Muitas lições nesse capítulo, muitas lições. E o que mais me emociona é perceber os erros que foram cometidos e que hoje as consequências são levadas até hoje de erros que os filhos de Jacó cometeram. O que você acha que o Eterno olhava para aquilo e falava, gente, não foi isso que eu mandei ele fazer? Não é esse o meio de se levar, de ser bênção na terra. E em ti serão benditas todas as nações da terra. Isso é bendição? Não. O Senhor tem promessas para nós. Mas nós estamos caminhando da forma como nós deveríamos caminhar para que essas bênçãos cheguem? Estamos? Há promessas aqui na palavra, promessas incríveis. Mas estamos nós tendo atitudes como os filhos de Jacó? Ou como o próprio Jacó, ao invés de enfrentar a situação, manda outros enfrentarem por nós? E as consequências vêm, gente. As consequências vêm. Tudo aquilo que o homem semeia, ele colhe. São momentos de lição. São momentos de lição para nós. E que nós aprendamos, que tenhamos a capacidade emocional e espiritual de absorvermos aquilo que o Eterno está tentando nos dizer hoje. Não continue errando, vocês erram demais, fazem muita coisa, eu tenho que ficar consertando os erros que vocês cometem. E aí ele tem que mandar o sol, tem que mandar a terra, trazer situações que nos levem de novo ao caminho. O que vocês acham? Por que tem tanto terremoto na Terra? Por que tem tanta seca, tanto calor, tanto frio? Olha que destempero que está a Terra. No Brasil, esse calor horrível, e agora até em Chipre, onde, né, um lugar tropical. Ontem a minha filha disse que estava 0 graus em Chipre. Vocês imaginaram, gente? Um país tropical com 0 graus? Um país que não é preparado para esse frio. Jerusalém estava nevando essa semana. Nevando em Jerusalém. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tenha um bom dia aí. E vamos meditar na palavra do Eterno. Tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde. E a mim também. Tchau, tchau.